Olá pessoal, no nosso canal Motores McFlu, os dois últimos vídeos que foram disponibilizados, o primeiro ele apresentou um tutorial, né, para mostrar como é realizada a montagem física do nosso diferencial. Um passo a passo bem descritivo para a gente montar o nosso diferencial fisicamente. O segundo vídeo foi um segundo tutorial explicando o passo a passo da montagem, né, das conexões do nosso circuito eletrônico, que vai gerenciar um motor de corrente contínua e um servomotor. Para isso, ele utilizou uma placa ESP32, está aqui à frente dela, aqui o fundo, e a ponte H, né, para gerenciar o funcionamento do motor. E agora, nesse terceiro vídeo, nós vamos fechar o fio com a explicação do código utilizado, né? O código que vai gerenciar todo esse hardware aqui. Então, nesse vídeo a gente vai falar do software, né? Do código ou da programação, né? Que é exatamente o meio que vai carregar, né? Vai transferir as nossas ordens para que a máquina nos obedeça, né? Atenda às nossas demandas. E aí, para a gente viabilizar, né, a escrita do nosso código, a gente precisa estar trabalhando num ambiente de desenvolvimento integrado. Em inglês, a sigla é IDE. E aí, a placa ESP32, né, por ser bastante semelhante ao modo de funcionar do Arduino, ela pega uma carona na IDE do Arduino para que a gente escreva o programa que vai ser utilizado na placa ESP32. Então vamos em busca desse IDE, tá certo? Desse ambiente. Então a gente vai abrir o nosso navegador de internet, né? E aqui nós vamos colocar aqui Arduino IDE. Dá um Enter. Nesse primeiro link que aparece aqui, a gente pode clicar. E aí vai aparecer a página, né, dos desenvolvedores do Arduino, né, e vai permitir que você faça o download dessa IDE. E aí, se você tiver o Windows 10 ou superior, né, aí você pode clicar aqui e aí aparece uma tela aqui para você, se quiser, né, contribuir para os fabricantes, né, do Arduino, ou então apenas fazer o download. Vamos nessa segunda opção. Se quiser também receber notícias por uma newsletter, vai subscrever e fazer o download. Nós agora vamos fazer apenas o download. Aqui ele já agradece, né? Está baixando o arquivo de instalação aqui, ó. Ok? Se a gente clicar aqui, ele vai abrir o programa de interface para você ir instalando o Arduino no seu computador, e aqui você vai seguindo as sugestões de resposta. Por exemplo, aqui eu concordo, tá? Aqui é apenas para mim, próximo. E aí você vai seguir isso aqui até conseguir fazer a instalação, o que você vai conseguir facilmente porque não tem muita complicação. Como eu já instalei o meu, eu vou cancelar por aqui. Mas aí eu fiz a instalação da IDE do Arduino no computador. Depois que a gente faz a instalação do IDE Arduino, aparece um ícone aqui na nossa área de trabalho, que a gente vai dar um clique duplo aqui para acioná-lo. Isso aqui é o programa que eu já vinha trabalhando em cima dele, mas no caso de vocês, eu entendo que vai aparecer essa tela aqui, que seria um novo sketch, né? Um novo sketch aí para você construir o seu programa aqui a partir do zero, certo? Então, o programa que a gente vai avaliar nesse vídeo de hoje, eu coloquei o seu código, né, num arquivo de texto, num drive meu, e o link eu vou disponibilizar na descrição desse vídeo aqui embaixo, tá certo? Aqui no próprio YouTube. E aí você, ao clicar no link que eu vou disponibilizar aqui na descrição, você vai acessar esse arquivo de texto que contém o nosso programa. E aí você vai marcar aqui, ó, todo o texto, vai dar um Ctrl C, ok? Aí estando aqui com
na IDE do Arduino, né? A gente vai apagar esse texto que tem aqui, que serve para a gente começar do zero, não vamos precisar disso. E agora a gente dá o Ctrl V aqui para transportar o nosso código, né, para a IDE do Arduino, ok? E aí agora a gente pode analisar o nosso programa. Aí, antes de tudo, para a gente viabilizar a execução desse programa, a gente tem que escolher a placa que a gente vai estar utilizando. Então, você pode vir aqui, que eu já escolhi, né? Ela está aqui como. Mas vamos repetir aqui o passo a passo. Vem aqui em ferramentas, e aí a gente vai procurar aqui por uma placa do tipo ESP32. Clica aqui, e aí na lista você vai escolher a ESP32 Dev Mod, que é essa aqui, ok? Normalmente, essa escolha funciona para diversos tipos de placas ESP32 que a gente encontra no mercado brasileiro. Feito isso, a gente também tem que definir a porta, tá certo? Como não tenho nada conectado aqui, eu não estou com essa opção ainda. Daqui a pouco a gente chega lá. Então, agora a gente pode começar a avaliar o nosso programa, ok? Aí, iniciando aqui a análise do código, né? Nas duas primeiras linhas, ele inclui aqui duas bibliotecas. Essa aqui é toda uma programação, né, para a gente trabalhar com o servomotor com o ESP32. E também inclui uma para tratar da comunicação serial via Bluetooth, ok? Na sequência, ele declara aqui, né, três constantes do tipo inteiro, motor 1 pin 1, que ele atribui o valor 27, e motor 1 pin 2, ele atribui o valor 26. O que é que quer dizer isso? Ele está informando a placa, né, que esses dois pinos aqui que controlam o motor, o primeiro motor pela placa Ponte H, como foi visto no vídeo da instalação física do circuito, né? Esses dois pinos aqui comandam a alimentação desse motor. E aí, o que vai mandar os dados para esse controle são exatamente os pinos aqui da placa 27 e 26. Então, nesse ponto aqui, ele está atribuindo o motor PIN 1 ao pino 27 e o motor PIN 2 ao pino 26. E essa terceira constante aqui, servo PIN, é exatamente o número 14 aqui, ó, na placa. E esse cabo aqui, esse jumper, né, o jumper wire aqui, ele vai carregar os dados que vai informar o servomotor até que ponto ele vai girar e parar e voltar, ok? Aí na sequência ele chama de servo, né? Ele chama de servo 1 e o serial Bluetooth aqui, ele atribui esse nome serial BT. Voltar aqui um pouco. Na sequência, ele entra nesse comando aqui, switch, que é uma estrutura que é como se ela incorporasse vários if, else if, né? Só que ele trabalha com essa estrutura aqui de escolha case, né? Ok? Então, na verdade, essa procedure aqui, void, né, como switch, ela vai perceber qual a tecla que o usuário... Isso aqui é a interface do nosso controle remoto pelo celular. Então, se o usuário apertar esse triângulo aqui para frente, o nosso código vai entender que ele apertou aqui vai atribuir a essa variável command a letra F, ok? E aí, nesse caso, ele vai transformar a variável caster, que é uma variável lógica, né? Que foi atribuída lá antes disso, tá? Como declarada, né? Como verdadeira, e comando à esquerda e comando à direita falso. Comando à direita seria essa tecla aqui, que é pelo R, ok? Aqui ele fica verdadeiro. E comando à esquerda seria se ele apertar essa tecla aqui, left C true, e anula os outros demais. E aí, à medida em que ele, depois que apertou aqui, né, vai ficar sempre valendo isso aqui, né? Vai ficar sempre valendo para a esquerda até o momento em que ele apertar ou aqui, ele vai apontar a direção para frente, ou aqui ele vai virar a direção para a direita. Da mesma forma aqui, caso ele aperte aqui no triângulo, vai entender como T,
Então o motor vai girar para frente e as outras duas opções falsas. Caso ele aperte aqui no X, né, o código vai entender X e aí ele vai colocar a traseira, né, a ré, como verdadeira e anular os outros dois. E stop, ele vai parar o giro do motor, ok? Então, ó, essa variável foi chamada de caster, porque caster é uma relação geométrica, né, no sistema de direção dos veículos, que essa inclinação que um determinado pino lá está em relação ao eixo da roda, ela dá a possibilidade de que a direção retorne para apontando para frente, né? Depois de você estressar, se você soltar a direção, ela vai voltar naturalmente para frente. Isso aí é proporcionado pelo caster, tá? Daí eu chamei essa variável de caster quando o piloto, né, do RC, do controle remoto, teclar aqui na tecla F. Houve um pequeno lapso aqui, eu dei uma puladinha. Na sequência, né, antes dele entrar nesse comando consuit que eu já expliquei, ele declara aqui várias variáveis, tá? Uma do tipo variável command, que é exatamente aquela que vai ser atribuído o valor da letra que foi teclada lá no celular. Essa variável aqui inteira, pos, que seria a posição do servo, né? Até que ângulo ele vai girar. E uma sequência de 6 variáveis booleanas aqui, ou lógicas, né? Que no princípio foram atribuídos o valor falso. Então aqui é comando à esquerda, comando à direita, caster que eu já expliquei, aqui comando para ir à frente, o comando para ir marcha ré e o comando para parar a rotação do motor. E aí na sequência do nosso código, né, a gente vai encontrar uma outra procedure aqui de setup, ok? Onde ele vai inicializar algumas coisas importantes, né? Nessas duas primeiras linhas ele está dizendo que o motor 1 pino 1, ele é um tipo de pino que é de saída, ok? Tanto o 1 como o 2. Na sequência, ele correlaciona, né, o servo PIN ao servo que a gente vai utilizar o rádio de lá, tá? Aqui ele inicializa a comunicação pela porta serial, né, da IDE. Isso aqui diz respeito à velocidade dessa comunicação. Aqui ele estabelece, né, o nome do dispositivo que vai ser pareado quando a gente for controlar pelo controle remoto do celular. Então aqui está a equipe 1, seria aquele dispositivo que a gente vai parear para utilizar o controle remoto. E aqui na sequência ele imprime na serial um aviso, né, que vai ficar transparente para o usuário. Ele não vai conseguir ver isto. E aqui na sequência o último procedure, né, o último procedimento é um loop, né? Ou seja, ao entrar nessa procedure aqui, o programa vai ficar girando por aqui, né, repetindo esses comandos até que a placa seja desligada, o que corresponde a gente retirar uma das baterias ali da alimentação, ok? Então ela fica repetindo isso aqui indefinidamente enquanto se estiver usando o controle remoto, né? Então esse primeiro comando aqui, ele coloca o servo na posição em que está definida pela variável pos, ok? Aqui ele faz a conexão com a comunicação serial Bluetooth, né? E atribui o comando que é teclado lá no computador, a respectiva letra aqui, né? E aí, ao chamar essa procedure aqui com o switch, a gente vai realizar aquele case lá que foi explicado acima, né? Aquelas variáveis vão mudar de valor, aquelas variáveis lógicas, e aí na sequência ele vai perguntar se o comando à esquerda, né, for verdadeiro e posição diferente de 170, então você vai aumentar a posição, né? Se ela estiver em 90, vai passar a 91, passando aqui de novo vai passar para 92, até chegar em 170, ou seja, ele vai movimentar a manivelazinha do servo, né? 170 ele vai puxar para um lado e vai parar nesse 170. Aqui, né? Caso ele não caia aqui, caindo aqui, se o comando à direita, né, for verdadeiro e a posição menor do que 45, esses números aqui são os ângulos limites. Aqui o limite para o giro à esquerda e aqui o limite para o giro à direita.
que você vai adequando de acordo com o sistema que você montou lá, o hardware, né? O sistema de direção na dianteira. Aqui, caso, né, for menor do que 90 e você apertar na posição para frente, na variável caster verdadeira, e aí você vai aumentando, né, para chegar em 90, e caso seja maior do que 90, você vai diminuindo pós e colocando o servo sempre nessa posição pós aí, até ele chegar no valor de 90. Aqui, ó, para finalizar, se o comando C for pressionado, aquela que vai colocar o movimento para frente, né, o círculo, aí você... Não, o círculo, você vai movimentar o motor para frente, né? Comando front fica verdadeiro, né? E aí ele vai botar 5 volts num daqueles dois cabos que controlam o motor e 0 no segundo, e o motor vai girar para um lado. Se for na outra opção, na antagônica, né, a marcha ré for verdadeira, ele desliga o primeiro, coloca 0 no primeiro e 5 volts no segundo, o motor vai girar no sentido contrário desse caso aqui, ok? E se for a posição stop, ele vai colocar 0 nos dois pinozinhos, indicando que o motor deve parar a sua rotação. Isso aqui vai ficar girando, né, funcionando até que você desconecte a bateria para desligar a fonte de alimentação da placa. E agora, na sequência, nós vamos assistir um pequeno vídeo mostrando que esse material contido nesses 3 tutoriais foram úteis, né, e que resultou numa coisa que está funcionando. Vamos ver aí na sequência. Então aqui a gente vê o nosso diferencial, né, sendo acionado pelo eixo cardan, que por sua vez está sendo acionado pelo motorzinho de corrente contínua. Aqui à direita a gente vê o servomotor, né, que vai ser responsável pela direção, né, movimentando as rodas da frente. Ali a gente apertando em diversos comandos e a resposta no hardware, né? O conteúdo apresentado nesse vídeo, ele faz parte do projeto de ensino, Projeto Caminhão. Ele está na sua segunda versão, começou em 2024.2 e agora em 2025.1 a gente mostra aí o resultado do empenho da turma ingressante que paga a disciplina Introdução à Engenharia Mecânica aqui na Escola Politécnica da Universidade de Pernambuco. Projeto de ensino que os alunos adoram e tenta incentivá-los a gostar ainda mais da engenharia mecânica.